outro olhar. Eliseu Tavares é coordenador da plataforma sindical Unir e Resgatar, o NTCCS. Tem estado numa ofensiva, se pode dizer assim, junto das autoridades para fazer a entrega do manifesto sindical Caderno Reivindicativo. Já esteve com a Presidente da Assembleia Nacional e esta sexta-feira vai estar com a Ministra que responde pela área do trabalho. Esse manifesto sindical é diferente daquele que tinham entregue aos partidos políticos antes das eleições? De facto, é uma ofensiva, mas uma ofensiva colaborativa com os sindicatos da plataforma sindical Unir e Resgatar, o NTCCS, está a fazer juntamente com as autoridades, o governo e todos aqueles ligados ao trabalho. Com efeito, a quando das eleições legislativas, tivemos a preocupação de fazer chegar a todos os candidatos um caderno reivindicativo com algumas preocupações, exatamente para que, no caso do candidato vencedor, quando estiver a fazer o seu programa de governo, levar em conta as contribuições que nós temos. Neste caso agora, o caderno que nós estamos a entregar é um caderno muito mais completo, com muitas mais páginas e tem uma abrangência maior. Temos matérias destinadas a políticas para as pequenas e médias empresas, tudo num sentido de aumentar a produtividade das empresas para que, de facto, a sustentabilidade das empresas e a riqueza gerada possa também ser compartilhada com os trabalhadores. Eu não conheço o manifesto, mas quero crer que vão tocar em determinadas questões da área do trabalho. Desde logo, como é que vai ficar a intenção da reestruturação do sector, a fusão da Direção-Geral do Trabalho e da Inspeção num único organismo, como acontece em vários países europeus, a Autoridade para as Condições do Trabalho. Este debate já vem sendo feito ao nível da plataforma sindical há algum tempo e nós fomos também dos primeiros a, não a denunciar, mas a refletir e a propor de que, de facto, às autoridades do trabalho devem ser dados mais poder, maior independência para que, de facto, não tenham uma tutela capaz de influenciar e definir até as suas ações. De facto, nós sempre aplaudimos, mesmo que se mantenha o cenário de uma Inspeção-Geral do Trabalho ou de uma Direção-Geral do Trabalho, é importante que a nomeação, os diretores gerais e os inspetores gerais do trabalho possam ter muito mais condições, não só em meios materiais, mas também humanos e até de independência. Com efeito, e como diz com a senhora Ministra do Trabalho, vamos tratar alguns assuntos com maior profundidade. Por exemplo, a questão da liberdade sindical é um dos aspectos que nós vamos tratar com a senhora Ministra, porque, como sabe, existem classes que têm dificuldades em promover uma manifestação, uma greve. Também falando da greve, nós vamos com a senhora Ministra a tratar o assunto que tem a ver com a Comissão Tripartida, que, em caso de greves, deve definir a amplitude dos serviços mínimos, o que tem gerado muito abuso e tem esvaziado muitas greves por parte do governo e de outras entidades. Também vamos falar de outras questões, nomeadamente do outsourcing, não é? Vão retomar a revisão do Código de Trabalho. E não só. E falando do Código de Trabalho, nós estamos preocupados porque, infelizmente, e já foi dito, as alterações que se têm feito, principalmente ao nível do Código Laboral, têm prejudicado cada vez mais os direitos dos trabalhadores. Portanto, nós estamos preocupados com essas alterações, mas é possível fazer nas alterações coisas boas. Desde logo, recuperar alguns direitos, mas também, exatamente, para a área do sindicalismo em si, pretendemos que se analise os dias de direito para o exercício da atividade sindical. Como sabe, os dirigentes sindicais têm direito a 2 dias por mês, acumuláveis até um máximo de 8 por ano, para fazer a atividade sindical. É manifestamente insuficiente. Os delegados têm 1 dia também por mês, acumulável máximo até 4 dias. Tempo insuficiente para se fazer um sindicalismo sério, um sindicalismo de valor e colaborativo, como tem acontecido ultimamente. Desde a implementação da nova Lei de Base do Emprego Público, que acabou por gerar dezenas e dezenas de PCFR, os sindicatos e os sindicalistas têm estado a produzir inúmeros pareceres e isso leva muito tempo e é preciso
que haja dedicação. Então, uma das propostas que nós estamos a pretender é que, nas situações dos dirigentes sindicais, que seja analisado a possibilidade do dirigente sindical possa exercer um mandato a tempo inteiro nas circunstâncias que o sindicato permita ou não. Portanto, há que falar desse aspecto, não exatamente igual como acontece com outros sindicatos, nomeadamente o SINDEP, que tem no seu estatuto que permite com que 5 dirigentes possam estar a tempo inteiro a exercer o sindicalismo. Nós devemos ver isso para outros sindicatos, é claro, um número menor, para que de facto o sindicalismo possa ser exercido por verdadeiros dirigentes sindicais e não por muitos ativistas sindicais, como tem acontecido agora. Eu queria esclarecer desde logo essa questão antes da liberdade sindical. E nesse caso o sindicato paga o salário e o trabalhador dirigente sindical deveria manter os seus direitos na empresa ou no serviço de origem, é isso? Obviamente que sim. Repare que nós temos sindicatos cujos dirigentes são eleitos com muito mais votos do que alguns deputados municipais ou nacionais. E eles, quando vão exercer o mandato, não perdem em termos laborais nada. Isso deve acontecer também no sindicalismo. Nós temos dirigentes sindicais que são eleitos com milhares de votos. E então, a esses dirigentes, e nos casos em que o sindicato tem sustentabilidade para tal, esse dirigente deve poder, querendo, exercer o seu mandato a tempo inteiro. É uma necessidade, tendo em conta o estado do sindicalismo atual, que é muito atuante. Aliás, nós temos dado provas disso. Falou em liberdade sindical. A liberdade sindical está em causa porque nós temos verificado o surgimento de vários sindicatos no boletim oficial. Claramente a liberdade sindical está em causa por vários fatores. Repare que nós temos cada vez mais surgimento de sindicatos e, de acordo com a lei, os sindicatos devem nascer por áreas. E nós temos sindicatos que estão em todas as áreas. Portanto, temos hoje em dia sindicatos polivalentes capazes de confundir com centrais sindicais. Portanto, os sindicatos devem nascer por ramos de atividade. Podem ser até vários ramos, mas não podemos ter sindicatos. Eu vi há dias um sindicato de organismos do Estado e privados. Esse sindicato não devia existir. E aqui também nós queremos chamar a atenção das autoridades do trabalho, como é possível que alguns sindicatos estejam a nascer dessa forma. Ainda por cima, sabendo que alguns deles são criados de forma irregular. Portanto, nós queremos chamar a atenção por esse facto. Mas também a liberdade sindical fica claramente posta em causa, não só apenas desse ponto de vista, mas porque sabemos que, infelizmente, ainda existem muitas represálias, quer seja no setor público, menos, mas também no setor privado. Nós já tivemos dirigentes sindicais que já foram alvo de processos disciplinares. Nós temos perseguição disso, não há dúvida. Portanto, a liberdade sindical, sim, está posta em causa, não apenas por responsabilidade e culpa dos empregadores, quer sejam empregadores de Estado ou privado, mas também por uma certa permissividade das autoridades do trabalho e também por irregularidades de algumas centrais sindicais. As entidades patronais têm solicitado maior flexibilidade. Esse tripartido, entidades patronais, sindicatos e governo, qual é a linha de conciliação? Infelizmente, a flexibilidade que o patronato tem pedido e sobre o qual tem cavalgado, infelizmente, incide maioritariamente em corte de direitos. Nós gostaríamos que essa flexibilidade não resultasse como foi a prova dada agora em instrumentos de gestão, em contratos precários. Repare que o próprio Estado, o governo, reconheceu que a flexibilidade, nomeadamente do Código Laboral, não resultou. Por quê? Porque teve de implementar 2 programas de regularização de vínculos precários. Isso a nível até da administração pública central e autárquica. Por quê? Porque os contratos, portanto, determinados, os contratos de prestação de serviço viraram moda. Portanto, essa flexibilidade não ajuda nem na produtividade e nem num vínculo mais forte para o trabalhador. E mais, sempre fez esses contratos, essa flexibilidade
para aumentar o emprego e, sinceramente, nós temos dúvidas de que, de facto, é claro que há aumento de emprego, não há dúvida, mas há cada vez mais precarização e o emprego que tem sido gerado através da flexibilização do quadro laboral tem sido um emprego que origina não só postos de trabalho frágeis, mas também salários e um próprio trabalho pouco digno. Os sindicatos que representa estão disponíveis para criar condições e levar o país a ter mais produtividade? Obviamente sim, principalmente os sindicatos que acompanham a plataforma sindical. Nós temos apostado no sindicalismo colaborativo, não é por acaso que nós conseguimos podemos dar o exemplo da formulação da nova lei de base do emprego público, nós colaboramos juntamente com o governo de então, nós ajudamos, nós temos construído imensos pareceres, portanto, nós estamos a fazer um trabalho que dignifique verdadeiramente o trabalho do trabalhador. E isso passa também, claramente, por um apelo, por uma sensibilização que nós estamos a fazer cada vez mais, que é o da responsabilidade do trabalho e do trabalhador. Portanto, é claro que o nosso objetivo principal é reivindicar direitos, mas nós temos de chamar clara atenção de que os direitos só serão efetivamente bem reivindicados quando os deveres também são cumpridos. E essa é a nossa forma de fazer o sindicalismo. É preciso que o trabalhador dedique no seu trabalho, que respeite o seu posto de trabalho, que seja profissional para que de facto possa gerar riqueza e dessa riqueza podermos também ser contemplados. Essa é a nossa forma. E mais, nós estamos numa fase de algumas consultas e até já realizamos algumas ações que têm a ver com sensibilização, nomeadamente com trabalhadores que têm problemas, por exemplo, ao nível do consumo do álcool e de outras drogas. Portanto, nós estamos em contato com outras autoridades, não só autoridades do Estado, mas também mesmo privados, para que, de facto, seja dada maior atenção ao trabalhador que esteja em situação de dificuldade e, dessa forma, podemos ajudar a colmatar o absenteísmo e ajudar as empresas e todas as instituições a terem cada vez mais produtividade. Fez referência ao outsourcing. Pretendem que, pela via de revisão do Código de Trabalho, o outsourcing seja proibido? Não diria proibido, mas que não fosse banalizado. Nós temos cada vez mais a prática do outsourcing, não só na área marítima, de facto é um capítulo que faz parte do nosso caderno reivindicativo, não é? Portanto, nós queremos é que essa prática não seja banalizada. Há uma questão que é as empresas de recrutamento de mão de obra. Há alguma legislação, mas acha que há espaço para aprofundar a matéria? Eu penso que sim. Nós temos várias experiências de empresas que fazem a cedência de mão de obra e o que nós podemos verificar é que essas empresas de cedência de mão de obra, posso dizer que têm uma inspeção muito mais fraca. E então é comum, é muito banal verificar que esses trabalhadores muitas vezes não têm a cobertura efetiva, por exemplo, da Segurança Social do INPS. Muitas vezes não têm direito a gozo de férias. Portanto, nós pensamos sim que é preciso refletir e aprofundar mais essa política e fazer desses trabalhadores também trabalhadores com dignidade e que tenham, mesmo que seja em empresa de cedência de pessoal, que tenham um vínculo menos precário possível. A plataforma chama-se Unir e Resgatar ao NTCCS. É incontornável tocar nessa questão. Essa reivindicação dos sindicatos que compõem a plataforma, o grupo dos 12, já se desenrola há vários anos, desde 2021. Tem havido sucessivos acórdãos e há um último do Supremo Tribunal de Justiça que anula os resultados do Congresso da UNTCCS. Das duas, uma. Ou a plataforma consegue resgatar o UNTCCS ou tem de se transformar ela própria numa nova central no país. Vão conseguir manter a UNTCCS nos eixos? Vamos sim. Vamos, porque temos em mãos um acordo, esperemos que seja dos últimos, que anula o Congresso. Portanto, o Congresso teria de ser, de qualquer forma, anulado pela via
da anulação que houve do Conselho Nacional, porque a deliberação de realizar o 8º Congresso em 2022 foi feita no Conselho Nacional de 2021. Portanto, estando anulado o Conselho Nacional de 2021, e convém referir que foi anulado por acórdãos do Tribunal de Relação de Sotavento e do próprio Supremo Tribunal de Justiça, e ainda podemos até dizer que do Tribunal Constitucional não houve nenhuma oposição. De modo que o Conselho Nacional anulado, por si só, iria anular o Congresso. Mas, infelizmente, a secretária-geral, a pseudo-secretária-geral, conhece uma das fragilidades da nossa justiça, que é a morosidade. E por causa disso, a cada sentença contra, ela tem entrado também com recursos. Nós sabemos que são recursos para ganhar tempo. Mas adiantamos desde já que temos também agora em mãos um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça que confirma um outro acórdão do Tribunal de Relação de Sotavento que anulou o Congresso de 2021. Quer dizer que a eleição da secretária-geral também foi anulada. Agora, a questão é, em que vai basear agora a senhora para mostrar legitimidade? Portanto, nós vamos sim resgatar o NTSS, porque desde sempre esse foi o objetivo. Temos um problema aqui que é a execução da sentença. Nós estamos neste momento num período de férias judiciais, já sabe, portanto a sentença vai ser executada. Com a execução da sentença, Eliseu Tavares se dispõe a disputar o lugar de secretário-geral do NTSS? Provavelmente sim. Outro olhar.